Vou pedir, solicitar dos senhores conselheiros e do membro do Ministério Público Especial para que a gente só faça a leitura das atas após a explanação dos diretores do AL Previdência. Doutor Marcelo Lourenço, que é o presidente, doutor Oceano Teixeira, que é o diretor administrativo de administração. Pouco para cá, para as pessoas se concentrarem ali. Para mim tá dando beleza, dá para você ver daí? Então pronto, ele fica aqui mesmo. Já passa a palavra. Queremos convidar o doutor Marcelo para que possa fazer a sua explanação. Dizer que estão aqui presentes o doutor Marcelo Lourenço, doutor Oceano Teixeira, doutora Rosane Collen, diretora jurídica, doutora Verônica Albuquerque, doutor Otávio Souto e doutora Silvana Mata. Não precisa não. Você tá aqui, ó. O Marcelo tá aqui. Senta ali. Fica melhor. Tá vendo isso? Dá para ver? Dá. Excelentíssimo senhor presidente em exercício do Tribunal de Contas, conselheiro Cícero Amélio, excelentíssimo senhor conselheiro Otávio Lessa, excelentíssimo senhor conselheiro Anselmo Brito, conselheiro substituto auditor Sérgio, doutor Ricardo, representando o Ministério Público, doutor Dário César, diretor-geral, Alberto, representando os auditores. Bom dia a todos. A gente está aqui para explanar o que é a Unidade Gestora Única de Alagoas, AL Previdência. O AL Previdência é um ente para-administrativo de cooperação governamental sobre a natureza de serviço social autônomo, criado pela Lei 7.114, de 5 de novembro de 2009, constituindo um órgão gestor de regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Alagoas. É um ente de cooperação governamental, desempenhando atividade estatal, possui autonomia administrativa, gerencial, orçamentária, financeira e patrimonial, e beneficia-se de todas as prerrogativas asseguradas à administração pública. Quem são os beneficiários do regime geral de previdência de Alagoas? Na condição de segurados, nós temos os servidores ativos e inativos, os titulares de cargos efetivos dos poderes executivo, judiciário e legislativo, os titulares de cargos efetivos do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Inclui-se na condição de segurados os magistrados, os membros do Ministério Público, os conselheiros do Tribunal de Contas e os militares estaduais da ativa e da reserva e reformados. Na condição de dependente, os cônjuges ou conviventes e os filhos solteiros e sem renda até 21 anos e universitários até 25 anos. Equiparam-se a dependentes o enteado, o filho ou filho do convivente, o menor que esteja sob tutela e aquele equiparado está em primeira graduação até 25 anos de idade. E a pensionista, independente
do ex-segurado, que passa a usufruir do benefício. O AL Previdência é composto de 3 fundos. É o fundo financeiro, com aqueles servidores que entraram no serviço público até 31 de dezembro de 2006. O fundo previdenciário, constituído dos servidores que entraram no serviço público a partir de 31 de dezembro de 2006. E o fundo dos militares, por ter uma regra específica, ele engloba tanto o período anterior a 2006 como posterior a 2006. Eles são incomunicáveis, com características físico-contábeis próprias. Do segurado, para financiamento do plano, a contribuição de 11% e a parte patronal de 22%. Pode passar. O AL Previdência hoje conta com 19.229 aposentados e 7.312 pensionistas, totalizando 26.541 segurados. As pensionistas estão assim distribuídas: Poder Executivo 6.771, Poder Judiciário 270, Poder Legislativo 159, Tribunal de Contas 54 e Ministério Público 58. Em relação ao ano passado, no exercício de 2011, o AL Previdência recebeu de contribuição de servidores ativos 122 milhões de reais, de inativos 20 milhões 562, a parte patronal 222 milhões, o reembolso do Fundeb 56 milhões de reais e o Tesouro do Estado, para poder bancar as aposentadorias e pensões, arcou com 439 milhões, totalizando a folha de aposentados e pensionistas no exercício 2011 862 milhões de reais. Aí está a composição dos fundos financeiros, quanto se pagou em cada fundo, no fundo financeiro e no fundo militar. No fundo previdenciário, o Executivo tem algo em torno de 1.600 servidores, não havendo ainda nenhuma aposentadoria nem pensão. Próximo. O AL Previdência ele foi capitalizado em junho de 2010, com 122 milhões e 500. Fechou o exercício com 133 milhões de reais. Em 2011, alcançamos 148 milhões de reais. Próximo. E em maio de 2012, 164 milhões do Fundo Previdenciário. Em relação à meta atuarial, que seria de 6% mais IPCA, colocando ele alinhado até maio desse ano, nós teríamos 4,75 de meta atuarial, onde conseguimos realizar 9,61. Tá? Isso é resultado da implementação no AL Previdência, desde o ano passado, do Comitê de Investimentos, onde temos representantes também do Tribunal de Contas. Em relação ao certificado de regularidade previdenciária, que é uma das exigências da Lei 9.717, que atesta que o ente federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados, o Estado de Alagoas tem esse certificado por liminar. Mais adiante a gente explica por quê. O prazo de validade ele é de 180 dias. Por favor. A suspensão do certificado de regularidade previdenciária implica na suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União, impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções, em geral de órgãos ou entidades de administração direta e indireta da União. Suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. E suspensão do pagamento dos valores devidos pelo regime geral de previdência em razão da Lei 9.796, de 5 de maio de 99. O AL Previdência, no âmbito do Ministério da Previdência Social, sofreu uma auditoria no exercício do ano de 2009, que teve a sua CRP suspensa, mais uma vez dizendo, só temos por liminar. Não, voltando. Pronto. As irregularidades apontadas pela auditoria são em relação
a não existência em Alagoas da unidade gestora de regime próprio de previdência. Quer dizer isso? Nós só temos o Poder Executivo hoje cumprindo com o parágrafo 20, acho que é artigo 40, né, da Constituição Federal. Os demais poderes, nós não temos nem contrato de gestão para o Fundo Previdenciário, nem termo de adesão para o Fundo Financeiro. Temos em Alagoas, no OL Previdência, as pensionistas dos poderes, tá, com repasse pelo Tribunal de Justiça e do Ministério Público de suas pensões, não havendo por parte do Tribunal de Contas nem da Assembleia Legislativa. Isso foi que fez a suspensão do CRP. Bem como caráter contributivo, não havendo repasse por parte dos poderes em relação aos seus ativos e inativos como forma de compor o fundo previdenciário e o fundo financeiro no seu financiamento. Tem outro anterior. Não. Voltando. Acho que tem. Tá passando. O outro. Não, tá voltando. Licença. Tinha umas duas lâminas nessa apresentação, mas elas não estão aparecendo, que era com relação às ações desenvolvidas pela direção da OL Previdência a partir do ano passado, que seria a implantação da estrutura prevista no organograma da OL Previdência, a instalação do Comitê de Investimentos, a regularidade das reuniões dos Conselhos Deliberativo Fiscal e do Comitê de Investimentos, a regularização da remessa dos processos de aposentadorias e pensões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, a adequação da concessão de benefícios à legislação previdenciária constitucional estadual, aquisição de imobiliários e computadores e um termo de cooperação técnica firmado entre a OL Previdência e a Paraná Previdência. Bem, em síntese, é isso que a gente tem a apresentar, o que seria a OL Previdência, e a gente fica à disposição dos conselheiros para qualquer esclarecimento. Com a palavra ao conselheiro Otávio Lessa para dela fazer uso. Doutor Marcelo, eu tenho algumas indagações. A primeira é o seguinte: o estudo atuarial que foi feito em 2009, ele teve como base o quê? Teve como base os servidores que entraram no Poder Executivo a partir de 2007. Tá. Então, me explique qual é a consistência que a gente tem de afirmar que a legislação anterior, ela previa a desoneração dos poderes, né? E o mote, vou dizer assim, o motivo central dessa troca dessa legislação foi que o estudo anterior não era inconsistente e não apresentava as condições reais financeiras para poder bancar o que estava sendo sugerido. E como é que a gente chega a um resultado efetivo se esse estudo envolveu só o executivo? A grande preocupação do Ministério da Previdência em relação à sustentabilidade do sistema previdenciário é que ele verificou ao longo dos anos que o regime de repartição simples, como era o caso do estado de Alagoas e outros estados da federação, ele não se sustentava. O que quer dizer isso? Se todos os servidores se aposentassem, não teria recursos para bancar aquelas aposentadorias. E aí teria, por parte do Executivo e por parte dos poderes, um ônus muito grande que talvez a Receita do Estado e o duodécimo dos poderes não garantissem isso. Então, é o que é proposto chamado de segregação de massas. O que é a segregação de massas? É
no Fundo Previdenciário do Estado de Alagoas, você começa a capitalizar a contribuição dos servidores e a parte patronal no fundo específico, e esse recurso ele vai gerir as aposentadorias, vai financiar as aposentadorias que venham a acontecer. Para isso, é utilizado uma tábua, são várias variáveis que são envolvidas nesse processo, onde inclui idade, remuneração, expectativa de vida, como forma de garantir, ter a sustentabilidade do regime previdenciário. Então, com base nisso, a Alagoas, com a Lei 7.114, fez a segregação de massas como forma de garantir as aposentadorias. O Estado garante até 2007, que aí é o fundo financeiro, ele vai, como verificado ali, ele é insuficiente para pagar as remunerações, as pensões e os proventos, precisa que mensalmente o Estado faça o aporte. O ano passado era em média de 35 milhões de reais por mês para poder garantir essas aposentadorias e pensões. Então, o Fundo Previdenciário ele toma uma nova sistemática a partir da segregação de massa. Daí porque a fiscalização dos conselhos deliberativo e fiscal na aplicação desses recursos, porque é a garantia desses servidores na sua aposentadoria. Se ele for mal gerido, a gente vai ter problema e não vai haver a garantia do Estado em relação à sua aplicabilidade. Então, vários estados, nas reuniões do CONAPREV, que é o Conselho Nacional dos Dirigentes de Regime Próprio de Previdência, acho que o estado do Rio de Janeiro não teve segregação de massas. Por quê? Porque o estado do Rio de Janeiro ele tem a seu favor os royalties, que são que lastreiam o fundo previdenciário. Então, essa é a garantia deles. É o único estado, pelo que eu tenho conhecimento, que ainda permanece o regime de repartição simples. Os outros, todos fizeram segregação de massa como forma de dar um corte. A partir daqui, a gente não tem preocupação, porque isso aqui vai ser a gerência do fundo previdenciário e a gente assume esse outro aqui. Então, está sendo, pelo que eu estou entendendo, por exemplo, está tendo dois momentos, né? Sim. O momento de 2009... 2007, anterior a 2007 e posterior a 2007. Tá, não, então a lei retroagiu para 2007, que ela foi aprovada em 2009. A lei é de 2009, mas ela fala que o fundo previdenciário são dos servidores que ingressaram no serviço público a partir de 31/12/2006. Que ingressaram no serviço público. Então, ela trata exclusivamente dos servidores que entraram de 2007 para frente. Sim. Ou seja, os outros, a garantia de que o executivo e os poderes arcam com seus proventos e pensões. Seria, tá bom. E agora, a única coisa que eu ainda não, doutor Marcelo, é o seguinte, que não foi colocado, eu não entendi como é que existe uma distorção tão grande de estudo. Você tinha um estudo que cabia através de uma consultoria e depois o outro, tanto que não coube, que foi feito um fechamento ali, o para trás fica e vão tratar só do que vem daqui para frente. Certo. Eu ainda não entendi. E a afirmação daquilo está perfeito se você só teve como base o executivo. Eu não entendo onde você tem um volume de funcionário muito maior em outros poderes. Em relação ao cálculo atuarial, foi feito do executivo porque eram as informações que a gente tinha. Inclusive, para informações, que é uma discussão que está havendo no âmbito do Conselho Deliberativo da Previdência em relação à insuficiência financeira, nós encaminhamos aos poderes, tá? São ofícios de maio, solicitando o layout de folha como forma de embasar não só o executivo, na verdade, isso é puxado pelo executivo, mas envolvendo os outros poderes em relação a gente, de uma vez por todas, tentar, em Alagoas, ter um regime próprio de previdência. Saber a realidade. Hoje o que a gente tem é conhecer a realidade do executivo, ter pensões dos poderes. Pelo que a gente sabe, nós temos pensões do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça. A Assembleia Legislativa, pelo que é falado, tem pensionistas também na Assembleia Legislativa. Então,
não existe em Alagoas um regime único de previdência. Então, se essa liminar cair em relação à CRP, fica muito complicado a sobrevivência do Estado. Nosso Estado é dependente de convênios, de ajudas do governo federal. Então, a gente fica inviabilizado. E precisamos conhecer, na verdade, conselheiro, é a nossa realidade. Precisa envolver todos os poderes para conhecer a realidade previdenciária do Estado de Alagoas. Eu acho perfeito. Em relação a essa situação que o senhor coloca, infelizmente, eu não tenho conhecimento. Tá? O que eu posso dizer é de vivência em outros estados, em que, nas conversas, a exigência da segregação de massas era como forma de garantir as aposentadorias e pensões, porque o que se verificou é que, no regime de repartição simples, não se conseguia nunca a segurança para essas aposentadorias e pensões, pelos aportes, como fica claro aqui. O que a gente tem a preocupação, isso também inviabiliza a questão dos proventos e pensões. Acontecer aumentos que são maiores do que a reposição da inflação. Tudo isso implica nos proventos e aposentadorias que você tem uma carga que você está assumindo e que não houve contribuição equivalente àquela situação. Vamos supor, você de repente contribui com um salário de R$1.000, você passa uma condição de, através de um plano de cargos e salários, e passa a ser R$1.500, R$1.800. E aí o aposentado e a pensionista é beneficiada com isso, mas não houve contribuição suficiente para arcar com isso. Então termina por haver esse problema. Nessa questão do fundo previdenciário, da segregação de massas e a exigência do cálculo atuarial anual, a gente tem condições de verificar quando, vamos dizer assim, acende a luz amarela. No fundo previdenciário de Alagoas, nós temos 164 milhões a valores de maio desse ano. O cálculo atuarial relativo ao exercício de 2011 apresenta um superávit de 52 milhões de reais. Então, se hoje essas 1.600 pessoas se aposentassem, nós conseguiríamos garantir as aposentadorias e pensões até o final de suas vidas e ainda sobraria 56 milhões de reais. Essa é a ideia da segregação de massas. Certo. Marcelo, o que eu estou querendo colocar é o seguinte, que o estudo apresentado, ele não espelhou a realidade do Estado. Na época não espelhou. E foi vendido como um estudo que a gente podia assinar embaixo. Tá. Eu fiz questão, inclusive propus um debate na Assembleia com as duas consultorias para a gente ter realmente um diagnóstico. Sim. E a dificuldade que a gente está vendo hoje é que a informação não é a informação do que foi passado como um todo, quando você não é. Ela é apenas uma parte daquele todo. Esse é o problema maior que eu vejo com relação a isso. Ou seja, vou resolver daqui para frente e o para trás, a Deus dará. Né? Aí, esse é o problema e onde é que a gente está tentando chegar no entendimento. Tá? Uma outra pergunta que eu queria fazer a você é com relação ao seguinte. Houve, nessa transição da lei de 2000, se eu posso estar errando na data, se tiver, você me corrija, de 2005 a 2009, que retroagiu com relação a 2007, onde, aí é uma questão para que a gente possa entender o tribunal, onde os poderes encaminharam os aposentados para o fundo, e esses aposentados estavam sendo pagos pelo fundo, onde, naquele momento, pelo que a gente tinha, é o que atendia efetivamente a necessidade de todo mundo. Por quê? Porque você ia desonerar, você estaria dentro da lei de responsabilidade fiscal e você poderia fazer o concurso público e colocar. E, no caso do Tribunal de Contas, eu sei que aí essas pessoas que estavam lá estão absorvidas pelo AL Previdência nessa divisão que foi feita. E eu fiz uma pergunta, eu até não sei se doutor Marcelo, se você informou a presidência, mas numa reunião passada que a gente teve, eu fiz o seguinte: nessa quantidade de funcionário que a gente tinha, que não foi encaminhado à época, que a lei permitia, como é que iria ser feito? Por quê? Porque interessa ao tribunal, porque, obviamente, se naquele momento a lei ele desonerava ao tribunal, e essas pessoas não foram encaminhadas, obviamente houve uma falha do tribunal, como é que essas pessoas ficariam? Hoje está sendo paga pelo tribunal. E de todos os poderes daquela foi absorvido pelo AL Previdência.
É isso, uma pergunta que eu queria ver se você já respondeu tudo. Eu só queria que você fizesse dar conhecimento a todo mundo. Os aposentados, e isso foi conhecimento meu quando da época da Secretaria da Fazenda. Nós tínhamos na L Previdência os aposentados do Tribunal de Justiça. Só do Tribunal de Justiça, e tem as pensionistas dos outros poderes. Os aposentados do Tribunal de Justiça, no ano de 2010, no final do exercício de 2010, eles voltaram para o Tribunal de Justiça. Então, hoje, nós não temos nenhum aposentado dos poderes na L Previdência. Temos só as pensionistas. Tá, então, todos aqueles aposentados que entrou de 2005 a 2009, ele retornou? Retornou para o Tribunal de Justiça. Não. Era o que eu tinha conhecimento de aposentadoria. Não, o Ministério Público também poderes. passava. Não temos aposentados do Ministério Público na L Previdência. Nessa época não tem ninguém? Não, agora não temos ninguém. Foram devolvidos, quem estavam lá foram devolvidos. Tá. Hoje existe alguma contribuição do Tribunal para o L Previdência? Não existe. Nem dos novos, dos que entraram? Nem dos novos. Conselheiro, que tribunal? De contas. Ou desculpe, Tribunal de Contas. Eu falei de justiça. Não, entendi tribunal. Entendi tribunal. Como a gente estava tratando do Tribunal de Contas, achei que fosse Tribunal. Não, é Tribunal de Contas mesmo. Não existe. Não existe. Desses 9 não estão sendo contribuídos. Então, hoje o AL Previdência do Tribunal de Contas não recebe nenhum valor. Nenhum valor. Então, acho que são essas minhas perguntas e... Só, presidente. A palavra ao conselheiro Anselmo Brito. Excelência, senhor diretor do L Previdência, doutor Marcelo, eu tenho algumas indagações, vou ser breve, vou fazer umas perguntas direto e esperaria de Vossa Excelência também que me respondesse da forma de mais fácil entendimento e de forma também direta. Doutor Marcelo, me diga uma coisa, sobre essas auditorias da Secretaria da Previdência Social, do Ministério da Previdência, com relação ao regime próprio dos estados, em especial aqui do estado de Alagoas. O senhor sabe me dizer se atualmente está tendo alguma, quando vai ter, ou se tem o resultado de alguma que porventura já tenha sido realizado, ou a última informação que o senhor tem a respeito dessas auditorias? A auditoria no Sistema Previdenciário de Alagoas, que eu tenho conhecimento, foi essa de 2009, tá? E ela hoje está em grau de recurso na consultoria jurídica do Ministério da Previdência. E me diga uma coisa, em grau de recurso, então eu entendo que deve ter tido algumas constatações para essa auditoria. Caso esses recursos eles não sejam, vamos dizer assim, aceitos, qual seria as consequências para o estado de Alagoas? Seria o não repasse, a não assinatura de convênios e não a possibilidade de financiamentos e empréstimos. Preocupado com essa situação, já tivemos no Ministério da Previdência. O Ministério da Previdência sinaliza com a possibilidade do termo de ajuste de conduta envolvendo o Poder Executivo e os demais poderes como forma de sanar as irregularidades no regime único de previdência do estado de Alagoas. Então, Marcelo, o senhor disse que, no caso, aí eu queria que o senhor até confirmasse, no caso do Tribunal de Contas do Estado, da Assembleia Legislativa, apesar do AL Previdência arcar com os valores despendidos com os pensionistas, não há quaisquer repasses desses órgãos para a AL Previdência. É isso mesmo? Tá. São duas situações, conselheiro Anselmo. Fundo previdenciário a partir dos servidores que ingressaram a partir de janeiro de 2007. Pelo que é de conhecimento, houve concurso no Tribunal de Justiça, no Ministério Público e no Tribunal de Contas, exceto na Assembleia Legislativa. E na Defensoria Pública, que hoje é tida como a parte. Então, há contribuição desses servidores no Fundo Previdenciário do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e da Defensoria, faltando os servidores que entraram do Tribunal de Contas a partir de 2007. Em relação ao fundo financeiro, as quais estão lotadas as pensionistas do Tribunal de Contas,
está sendo realizado um trabalho no âmbito da AL Previdência, é um trabalho físico de garimpagem e auditoria em todos os processos de pensão para identificar as pensionistas, qual a origem do ex-segurado. Tá? Como a folha de pagamento do Estado, nós temos um problema de base cadastral, de informações cadastrais, então a gente resolveu partir para esse trabalho. A gente acredita que até o final do mês de julho tenha isso resolvido e a gente possa apontar com toda segurança quais são as pensionistas de cada poder. Essas pensionistas que estão demonstradas naquele quadro já são resultado dessa auditoria. Pode ser que aumente um pouco esse número, que eu acredito que giraria algo em torno de 10% a mais ou 15% a mais. Tá? Então não se tem as contribuições. Doutor Marcelo, também foi já antecipado pelo conselheiro Otávio Lessa a respeito do estudo, esse cálculo atuarial. Só para ficar bem claro, a pergunta eu lhe faço de forma direta e se é sim, se é não. Esse estudo atuarial hoje ele reflete a situação do Estado como um todo, sim ou não? Não. Perfeito. E o porquê disso, senhor presidente? Como falei ao conselheiro Otávio Lessa, não temos informações da folha de pagamento dos poderes, o que inviabiliza o cálculo atuarial. Então, hoje em dia, o AL Previdência consta somente com as informações repassadas pelo Poder Executivo. Ou seja, o AL Previdência ele não tem acesso aos dados cadastrais, vamos até ser mais genéricos, abrangentes, não tem acesso às folhas de pagamento dos outros poderes, entendam, poderes / duodécimos. Certo. É isso mesmo? É isso, como falei ao conselheiro Otávio Lessa, temos aqui ofícios ofício número 307/2012, a AL Previdência ao presidente do Tribunal de Contas pedindo essas informações, o ofício número 310 encaminhado ao deputado Fernando Toledo pedindo informações à Assembleia Legislativa, o ofício número 306, a AL Previdência solicitando informações ao presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, o ofício 308 solicitando informações ao Dr. Eduardo Tavares, Ministério Público, e ao Dr. Eduardo Campos, ofício 309, tudo pedindo o layout com as informações que são necessárias para o cálculo atuarial. Doutor Marcelo, qual é a data? Todas no dia 17 de maio de 2012. Excelência, doutor Marcelo. Vamos falar agora de um assunto aqui que eu até reputo salutar, saudável, que é um crédito. Acredito que seja um crédito do Estado. Falar das compensações. Então, Marcelo, existe alguma compensação para o Estado de Alagoas, dentro das informações que o senhor possui, com relação às aposentadorias feitas, ou aquelas que vieram para cá, que foram muitas, que foram homologadas pelo Tribunal de Contas, e se existe, qual é uma estimativa do valor, e dentro dessa estimativa, se hoje é possível o AL Previdência discriminar por poder o percentual. É um cálculo para nós termos uma ideia, não é que seja do poder, mas que a aposentadoria de uma pessoa do Tribunal de Contas que tenha elaborado muito tempo no regime geral ou em outro regime próprio. Então, se hoje é possível, deste valor, dessa estimativa, fazer essa discriminação, olha, eu tenho tanto se refere a aposentado desse poder ou do outro, nesses termos. A compensação previdenciária, o Estado de Alagoas recebeu, acho que algo em torno de 100 milhões de reais, né? Até o momento. O ano passado, criamos uma equipe na AL Previdência para trabalhar a compensação previdenciária. Ainda é incipiente para a perspectiva de retorno de valores de compensação previdenciária, que gira em torno de 250 a 300 milhões de reais. 300 milhões de reais? 300 milhões de reais. Para que consigamos saber, e quando há a compensação ela é feita
com a informação do aposentado, tá certo? Então, se a gente não conhece a folha dos poderes, não conhecemos quem são os aposentados. Então, a gente só pode hoje dizer que tantos são do Executivo, tá? Foram, acho que 6 mil processos já analisados pelo INSS, 7 mil processos. Então, disso a gente tem algo em torno de 6.800 que são do Executivo. O resto a gente não sabe dizer de quem é. A gente não conhece a folha, não tem como saber. Pô, não, Excelência. Pois não. 100 milhões? Sim. Esses 100 milhões, de que data que ele entrou esses 100 milhões? A partir de 2003, acho que foi 2003, a primeira entrada de recurso da Eu queria fazer compensação. uma pergunta direta. Eu acho que de 2007 para cá não houve nenhuma compensação. Não, tem tido, conselheiro, mas muito pouco. Tá? São poucos processos, porque é o seguinte, não é só o trabalho realizado, é uma conjuntura. Não são as informações só do órgão previdenciário. O órgão previdenciário coloca as informações na base de dados do INSS chamada Comprev. A gente precisa de um esforço político em que o INSS designe uma equipe para fazer análise desses processos. E isso a gente tem dificuldade, não só em Alagoas, os outros estados também estão com esse problema. Fora isso, a gente precisa e muito também aproveitar esse momento e pedir a ajuda dos conselheiros na homologação dos processos de aposentadoria, porque nós precisamos que os processos sejam homologados, que é a condição sine qua non para poder habilitar no Comprev. Sem a homologação, não há aposentadoria. Então, esse é um outro trabalho, tá certo? Então, mas o volume maior de recursos ingressados na Previdência, ele se deu até 2008 no volume maior. Depois ele diminui. Veja Depois só. ele diminui. Eu vou dar. Aqui não vai opinião aqui eu estou saindo como conselheiro. É como servidor e como alagoano. A gente recuperou esses 100 milhões. Isso no governo passado não foi por mágica, é porque tinha uma empresa que tinha um cadastro, não sei como é que era, que conseguia fazer essa operação de compensação junto à Previdência. Esse contrato depois ele foi cancelado, não sei porquê, e mostra, na verdade, que nós que estamos no dia a dia, não estamos tendo a competência necessária para arrecadar. Não é que a pessoa seja competente, nós não temos a competência por questões de ter o banco de dados necessário dessa compensação. E isso foi desfeito, e isso, por que eu estou falando? Porque isso representaria dinheiro diretamente para o fundo. Com certeza. E hoje nós estamos perdendo recursos porque não está lá esse dinheiro. Só para eu finalizar, aí vou mais além. Então, se aquela empresa não é consistente, que faça outra. Mas o Estado não pode mais perder tempo com relação a deixar de ter recursos que ele tem o direito, porque a gente se fecha às vezes numa caixa, e vou puxando mais ainda. Uma caixa que existe também com relação a... Não está no caso, mas já estou falando como você ser conselheiro, vou aproveitar um momento. Com relação à dívida ativa do Estado. A dívida ativa do Estado é ridículo a arrecadação que é feita pela PGE no final de cada ano. Teve um ano que não dava para pagar o salário dos funcionários da PGE que trabalhava na arrecadação disso aí. Gente, a gente tem que abrir a cabeça, que a gente está vivendo outros momentos. A gente tem que terceirizar. Se a gente não tem a competência por cada burocracia, não sei, a gente tem que fazer alguma coisa. O Estado de Alagoas não pode mais viver de uma coisa que ele tem direito. Não está pedindo a ninguém, não. Eu estou colocando porque vocês vão ser seus emissários, que a gente possa abrir. Deixa quem que está preocupado que a empresa está ganhando, se ela está ganhando os 3%, os 5%, não importa. O Estado está ganhando os 95% da diferença, estaria o dinheiro dentro do fundo. Isso é um exemplo real, por isso que eu fiz questão com relação à data, porque eu sei, quando cancelou daqui para frente, a gente não vai ter, cara, é uma questão óbvia, como uma coisa simples, dentro do próprio tribunal, a digitalização. A gente está querendo entrar no processo de modernização, se a gente não contratar uma empresa para digitalizar os processos, a gente não vai conseguir com o nosso pessoal. A consistência pode ser que não seja aquilo que esteja, falte página. Então essas coisas a gente tem que observar. Se a gente não pode fazer, vamos tentar uma forma de terceirizar. Mas o Estado não pode perder mais tempo. A gente está aí vendo o que está acontecendo no mundo. Então é esse momento que está aí a prova com relação a essa compensação que está. E também
E aí eu queria, como o doutor Marcelo colocou, ele não tem condição de passar a divisão de quem é do executivo e tudo. Por exemplo, que é uma coisa que interessa muito ao tribunal, por exemplo, essa compensação que existe com relação aos funcionários do tribunal, que se a gente está pagando as aposentadorias, que esse dinheiro tem que vir para o tribunal. Está entendendo? No meu caso, eu trabalhei 17 anos em multinacional. Quanto de dinheiro meu tem lá do INSS? Então, a gente precisa arrumar uma forma, conselheiro Anselmo, de a gente poder arrumar uma forma dessa informação para que o tribunal receba isso, porque faz parte de cada um. Conselheiro Otávio, em outros estados acontece isso que o senhor está colocando, tá? As compensações previdenciárias dos servidores oriundos daquele poder é voltada para o poder, tá? Em relação à situação do Comprev em Alagoas, só para informar o senhor e aos demais conselheiros, a gente abriu um processo no mês passado, já preocupado com essa situação. E a situação maior, que a cada tempo que passa tem a questão da prescrição, a gente abriu um processo, já está tramitando no âmbito do Executivo, como forma da gente fazer uma licitação para a questão da compensação previdenciária. Doutor Marcelo, uma informação. O senhor falou aí que a compensação vem desde 2007. Vem a compensação. Nos dias de hoje, como é feita essa compensação? É pelo próprio AL Previdência ou alguma empresa que faz essa compensação nos dias de hoje? Hoje, quem habilita os processos no Comprev é uma equipe da AL Previdência. São 6 pessoas que trabalham nisso. Do próprio AL Previdência. Não é uma empresa... Não, temos conseguido colocar por mês algo em torno de 150 processos no Comprev. Só que é o seguinte, não é só esse trabalho. O INSS precisa ter equipe para poder analisar. Se não analisar, não vem recurso. Não vem recurso para o Estado. Marcelo, era exatamente por que se arrecadou mais no passado? Porque a consistência, que obviamente nós não temos, estamos incluindo a AL Previdência nisso, porque você não tem o banco de dados que eles tinham. Como é que eles conseguiram? Não sei, mas ele conseguiu. Ele consegue um banco de dados que a AL Previdência tem que engolir. É aqui, ó. Ou a AL Previdência não, a Previdência. Está aqui, ó. É esse aqui, ó. Ele pagou tanto e tal, você tem que devolver X. Pronto. Essa, eu acho que aí, então eu quero parabenizar. Se já está nessa linha, eu acho que é a forma de você resolver. Não adianta a gente tá, por mais competência que você dê, por mais tecnologia que você dê, as pessoas que estão lá lhe assessorando e ajudando, demoraria anos e anos para ter um banco de dados que ele já tem, entendeu, conselheiro? Isso que eu quero colocar, e a gente está com isso. A perspectiva é a gente ter esse processo encerrado até o dia 30 de agosto. Ótimo. Continua com a palavra? Não. Eu tenho uma excelência, estava com a palavra e... Não, perfeitamente. Uma parte. Pronto. Mas, obrigado. Doutor Marcelo, eu tenho só mais uma pergunta. E essa aqui, até de caráter, vamos dizer assim, prático-filosófico. E tem, depois, 2 constatações, eu vou logo aproveitar e fazer uma. Conselheiro Otávio e os demais conselheiros e os demais espectadores. Veja só, eu, enquanto conselheiro do Conselho Deliberativo do AL Previdência, fiz, na possibilidade e na medida das minhas forças, o possível, zelando pelos interesses do tribunal, que na verdade acaba sendo o interesse de toda a população alagoana, especificamente os servidores. Tentei na medida das minhas forças. Até onde eu pude ir, tenho a certeza que eu fui. Nesse contexto, eu tenho a consciência bastante lúcida e tranquila quanto a isso. E sei que, eu acho que agora está oficialmente, o doutor Flávio Rui, que agora é titular, se não me falha a memória, deve ser isso mesmo, e tenho certeza que vai desempenhar também o papel à altura. Eu tenho plena convicção disso. Doutor Marcelo, essa última pergunta. Senhor presidente, mas o senhor fala em nome do AL Previdência como um todo. Me diga uma coisa. Hoje, o que o senhor diria? Qual é o dever, qual é o papel de cada poder / do 10º, hoje do Estado, inclusive do Executivo, para fazer
esse sistema único de previdência nosso realmente ter o desempenho e corresponder a todas as suas finalidades, no que diz respeito à gerência desse patrimônio que muitos de nós, quando formos jubilar, teremos que ter a certeza que a tranquilidade de quando nos aposentarmos, iremos realmente receber aquilo que cada um tem um direito. Qual seria hoje o dever de cada poder, inclusive do Poder Executivo? Conselheiro Anselmo, desde que entramos na direção do Previdência, não só a minha pessoa, quanto os demais diretores, temos a cada dia a preocupação de transformar a Previdência em unidade gestora única de Previdência. Isso tem sido a batalha desde o ano passado, não só no Executivo, tá, que precisa também fazer uma auditoria em sua folha de pagamento, um recadastramento. Tá. O problema não está só nos outros poderes, está também no Executivo. Visitamos todos os poderes com essa preocupação. Então, hoje, o que precisamos é, primeiro, conhecer a folha de pagamento de todos os poderes. Isso aberto, todos os poderes. Tá? Numa reunião ampla com todos os poderes, onde aí a gente possa conhecer. E aí saber, as contribuições são suficientes ou não para o financiamento do plano. Nem isso a gente sabe. Essa é a grande realidade. Então, é isso que a gente está provocando em todos os poderes e no âmbito do Executivo, em várias conversas com o Gabinete Civil. Hoje à tarde a gente tem uma reunião com o governador do Estado para que, de uma vez por todas, a gente consiga, em Alagoas, ter um regime único de previdência. Mas sim, discutir com seriedade, conhecer os números. Não adianta esse faz de conta, onde se procura, ninguém sabe nada. Então, temos que ter as informações de folha para saber se o regime é possível de se estabelecer ou não. Não se pode estar nessa situação. Tá? Então é isso. O Ministério da Previdência, através do secretário Leonardo Rolim de Política Previdenciária, sempre das reuniões do CONAPREV, que se dão a cada 3 meses, em visitas ao Ministério, muito preocupado com a situação de Alagoas. Estivemos no Ministério da Previdência no dia 11 de abril deste ano. O conselheiro Anselmo esteve presente, junto do conselheiro Luiz Eustáquio, do presidente, teve também o presidente da Assembleia Legislativa, como forma de a gente assinar um acordo que seria o CIPREV, que é um grande banco de dados de cruzamento de informações, como forma primeira de cruzar os óbitos, que o Estado de Alagoas não cruza os óbitos. Para se ter uma ideia, em trabalho realizado no Tribunal de Justiça, que tem 302 pensionistas, nós fizemos um recadastramento nesse sistema do Ministério da Previdência no mês de abril, suspendemos em maio as pensões e até o momento, foi suspenso na folha de maio, até agora faltam comparecer 32 pensionistas. Ora, como se passa? A folha de maio ela é paga, a última faixa, no dia 11 de junho. Você tem quase um mês e ninguém reclama de salário. Ninguém reclama de provento de pensão. Então, por uma quantidade pequena, 302 pensionistas. Então, o Estado precisa dessas informações. Então, está aqui o documento, CIPREV, estarei levando a semana que vem para Brasília, mas infelizmente sem assinatura do presidente da Assembleia Legislativa. Tá? Vamos cruzar todos os poderes, exceto a Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas assinou. O Tribunal de Contas assinou. Perfeito. Tá bem? Aproveitar o momento, já que o conselheiro Anselmo falou, a diretoria do Previdência lamenta a saída do conselheiro Anselmo, porque era uma voz que realmente fazia diferença no conselho. Tá? Mas espero que, quando a Previdência precisar, o conselheiro sempre muito técnico, muito conhecedor da causa previdenciária, possa nos ajudar. E aí também
subsidiar também o conselheiro, o novo conselheiro Flávio, que já era seu substituto, para que a gente não perca na voz do Tribunal de Contas uma voz que era de apoio e de críticas construtivas às questões administrativas da área de previdência. Doutor Marcelo, eu quero agradecer e digo não só o conselheiro Anselmo, não, o Tribunal de Contas, pois esta é a finalidade também, princípio desse órgão. Então, Marcelo, eu vou fazer, já sei minhas perguntas, fazer aqui mais duas constatações. A questão, como eu já disse uma vez aqui em sessão, eu quero até retificar que eu disse que aqui no tribunal, falando aqui do Tribunal de Contas, claro, tem os seus servidores oriundos de concurso público pós-2007, mas também tem outros, vamos dizer, membros de poder que adentraram ao Tribunal de Contas após 2007. No dia, me referi ao conselheiro Cícero Amélio, a conselheira Rosa e a conselheira Maria Cleide. Mas, pensando e conversando com o conselheiro Cícero, ele já era funcionário da Assembleia Legislativa, então ele estaria fora. Hoje, no tribunal, em virtude da segregação de massas, que tem como data limite o inicial, janeiro de 2007, o tribunal teria que enviar, por gentileza, entre aspas, a OL Previdência, 2 conselheiros e mais os seus funcionários efetivos, claro, em virtude de concurso público. Essa, no primeiro momento. Ainda assim, o Tribunal de Contas estaria longe de estar regular com a OL Previdência. Por quê? Porque paga seus pensionistas. E, como o doutor Marcelo está dizendo, se paga os seus pensionistas, paga também os seus funcionários, inclusive conselheiros, inclusive membros. Então, se paga ao desconto da parcela previdenciária. E esta parcela previdenciária, ela deveria dar entrada também no OL Previdência. Então, o tribunal estaria regular, independente de assinar qualquer termo de adesão, qualquer contrato de gestão, independente disso, procedendo dessa forma. Os descontos repassar a OL Previdência, inclusive a sua folha de aposentados da mesma forma. Aí vai se verificar lá quem está antes ou depois da segregação de massa. Eu acho que assim o tribunal daria o exemplo. E queria até aproveitar como uma função institucional deste tribunal. Eu acho que o tribunal, antigamente se utilizava uma linguagem futebolística, ponta de lança, né, que seria o centroavante. Então, o tribunal, dentro de sua competência constitucional, institucional, eu acho que deve tomar frente e, aproveitando o ensejo, senhor presidente, até com base nesta reunião muito produtiva com a Previdência, orientar ou dar notícia aos outros poderes da necessidade de todos fazerem o seu trabalho de casa. E, neste caso específico, ter como garantidor ou menos como fiscalizador o próprio Tribunal de Contas. Mas, para isso, reputo que é importantíssimo este tribunal dar o primeiro exemplo. Importantíssimo. Uma outra coisa, até de ordem interna, nesse caso, realmente o doutor Marcelo, em contato com ele parece que mandou algumas informações para cá, o tribunal. Mandou à presidência e, como era do Conselho Deliberativo, mandou também para o Conferência Brito. E numa visita dele aqui, nós conversamos. Olha, doutor Marcelo, eu já mandei. Eu não, doutor Marcelo, eu não recebi. Fui a minha assessoria já daquele meu jeito meio, às vezes, arvorado. Rapaz, eu estou com isso aqui, está aqui, eu estou vendo, está carimbado que foi recebido. E por que ainda não... Não, é porque está lá no protocolo e até hoje essas informações não chegaram no meu gabinete. Infelizmente. Então, é assunto de ordem interna, é até administrativo, mas desculpe falar aqui, excelência, porque como não temos essas reuniões administrativas, onde é a arena correta para discutirmos isso, eu fico jungido e
reprimido até a falar essas... Você me desculpe se aproveito dessa oportunidade, mesmo não sendo o ariano adequado. Doutor Marcelo, meus parabéns pela explanação. Eu tenho a certeza que acho que isso vai ser muito útil a este estado de Alagoas. E, aliás, não tem como ser de outra forma. É obrigação legal de como vivemos no Estado democrático de direito, a ditadura da lei, como diz o conselheiro Cícero Amélio no seu latim, né, do Alex. Então, todos nós estamos a esse regime submetido. Então, não vejo outra possibilidade que não seja essa, cumpri-la. Obrigado, Excelências. Senhor conselheiro, tem duas informações aqui a passar. Com relação ao sistema de protocolo, a diretoria geral já está tomando as providências para evitar que aconteça esses imprevistos que aconteceu e que acontece junto à distribuição. E também informar que o presidente conselheiro Luiz Eustáquio pediu para fazer o levantamento do débito com a L Previdência. Já solicitou da diretoria de pessoal, a informação que eu tenho, e do financeiro, o débito que tem do Tribunal de Contas para com o AL Previdência. Queria prestar essa informação. Agora, doutor Marcelo, eu fiquei meio sem entender quando fala que tem pensionista do Judiciário no AL Previdência. Hoje existe. Que critério foi esse e como é essa distribuição? Como também tem 159 pessoas, né? Não sei se são pensionistas ou aposentados, e na sua explanação ali, colocou que tinha 159 pessoas do Legislativo. Sim. Que critérios são esses? De uma parte fica no AL Previdência, a outra parte fica... É a grande situação, a questão de não ter em Alagoas um regime próprio de previdência. Tá? Sim, infelizmente, é esse quadro que a gente encontrou quando chegou. Temos por parte enquanto modelo de unidade gestora única de previdência, nós temos que aceitar as pensões, certo? Como teriam que estar também os aposentados. As pensionistas do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, há o ressarcimento financeiro por parte dos poderes em relação a elas. Financeiramente, correto. Não há prejuízo para o Tesouro, nem para a Previdência. Constitucionalmente está errado, porque o sistema é financiado por contribuições. Não há contribuições do Tribunal de Justiça, nem do Ministério Público. O que há é o simples ressarcimento de pensão. Certo? Em relação à situação do Tribunal de Contas e da Assembleia, são pensões antigas que já existiam, que a gente, nessa luta de transformar a Previdência em unidade gestora única, é que a gente está levando aos poderes e ao governador do Estado essa situação como forma de resolver. E aí a gente já teria uma parte lá, que seriam as pensionistas. Resta trazer os aposentados. Ou então Alagoas não faz mais previdência, manda as pensionistas para os poderes, já tem os aposentados e pronto, cada um cuida do seu. Essa é a situação. Mas o governo exige o regime único, né? Não, sim, o governo, a Constituição é claro, no seu artigo, parágrafo 20 e artigo 40, que tem que existir em cada ente apenas uma única unidade gestora única. Então, mas Alagoas não é assim que se procede. Mas a gente tem que resolver essa situação. Não é? Hoje, como falei, a gente tem um CRP por liminar. Se cair, o prejuízo para o Estado é muito grande. Inclusive dos empréstimos, das parcelas a receber. Eu não vejo dificuldade. Se paga os aposentados aqui, claro. Na minha cabeça eu não entendo. Conselheiro Otávio, o que a gente precisa é o seguinte, conversar e mostrar. A gente pode estar travando uma batalha do nada.
Porque é o seguinte, se a gente conhece as contribuições dos ativos, tá? E a contribuição patronal, que está na Constituição, tá na Constituição e está na lei. Então tem que ser repassado ao Previdência. Se vocês passam, se a gente conhece esses valores, a média da folha de pensionistas do Tribunal de Contas é algo em torno de R$400 mil líquido. O que é que eu falo líquido? É folha bruta menos a Previdência. Certo? Que no mecanismo se paga a contribuição, é líquida. Então, pode ser que a parte do servidor e a parte patronal cubra isso e está resolvido o problema. Doutor Marcelo, a Assembleia faz algum repasse desses 159? Nenhum. Nem o Tribunal de Justiça também não faz repasse dos 300 Não. Conselheiro, presidente Cícero Amédio, o TJ e o Ministério Público, eles não fazem repasse da contribuição não chega no AL. Esse montante aqui é contribuição de ativo, é contribuição patronal. O que acontece é um ressarcimento do pagamento das pensões. Então, financeiramente, está resolvido. Não é a forma correta, nem constitucional, nem contábil. Assembleia, nada. Tribunal nem de... financeiro, nem constitucional. Nem nada. Tribunal de Contas também? Também. Nada. O Tribunal de Contas tem pensionista do Tribunal de Contas que também não repassa. Não há repasse das pensões do Tribunal de Contas. Pois bem. No meu entendimento, e quando Vossa Excelência solicitou essa relação em maio dos funcionários, a Assembleia se negou, o Tribunal se negou ou... Não houve resposta ao ofício. Não houve resposta. A gente não sabe. Também desta corte também. Também. Eu queria, para depois, em uma sessão nossa ordinária, a gente voltar a debater, porque este conselheiro aqui, o conselheiro Cícero Amédio, vai propor no plenário para que a gente possa, o Tribunal de Contas, fazer o papel dele. Se não houve resposta, nem do Tribunal de Justiça, não houve resposta desta corte que tem de puxar o feito à ordem para que seja normalizado o regime único dos servidores no estado de Alagoas, esta corte tem que tomar a providência de solicitar essa documentação tanto da Assembleia Legislativa quanto do Poder Judiciário e de qualquer um que o AL Previdência necessite para que a gente possa resolver esse problema do AL Previdência, que é o nosso regime único dos servidores do estado de Alagoas. Então, vamos propor para que o Tribunal de Contas possa fazer o seu verdadeiro papel, que é de fiscalizar e buscar a documentação necessária que a AL Previdência precisa e entregar ao AL Previdência para que faça os cálculos, para que a gente possa, junto ao Poder Executivo e junto ao Poder Legislativo, fazer uma lei que faça o verdadeiro regime único dos servidores. Se assim não tomarmos a providência, também é pensamento deste conselheiro em botar em discussão no plenário a questão de informar ao Ministério da Previdência a situação do regime único de servidores do estado de Alagoas, a Previdência de Alagoas como anda. Assim, terá interesse o governo, terá interesse a Assembleia Legislativa, terá interesse o Poder Judiciário, porque com a suspensão das transferências para o Estado. E como eles não querem parar o Estado, a gente tem de tomar essa providência, se não resolver o problema do regime único, fazer com que o Ministério da Previdência tome a informação do que está acontecendo no estado de Alagoas. Vou colocar essas propostas em plenário quando da nossa sessão. Só queria antecipar. Mas com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Excelência, eu sei que o que eu vou falar aqui é até de menos importância do que isso que Vossa Excelência acabou de falar, mas até vendo a situação do AL Previdência, em especial do seu presidente, o AL Previdência, ele recebe recurso público. Então, ao final das contas, e por causa das contas, o tribunal vai formar um juízo a respeito disso. Então, tudo está de forma umbilical entremeada.
Então, já pensaram, Excelência, chegar à Contadoria de Previdência com todos esses problemas? Como é que essa corte poderia deliberar de forma positiva? Era uma impossibilidade. E eu até queria fazer uma outra pergunta, doutor Marcelo, a questão dos empréstimos feitos pelo Estado. O senhor pode até me corrigir se eu estiver enganado, mas não há uma exigência que esses empréstimos, para serem feitos e as suas parcelas recebidas, que o regime previdenciário ele esteja funcionando de forma perfeita, mas de forma administrativa, não é isso? A condição do empréstimo tomado em 2009 do Estado de Alagoas com o Banco Mundial era que esse CRP fosse conseguido de forma administrativa. Então, em relação a isso, em auditoria realizada pelo Banco Mundial no mês de abril desse ano, em visita dos técnicos, dos consultores do Banco Mundial, foi identificado essa situação e o empréstimo que o Estado está pleiteando junto ao Banco Mundial está passivo de não acontecer por conta dessa situação previdenciária e de folha no Estado de Alagoas. Excelência, então a situação eu reputo mais grave ainda. Obrigado, doutor Marcelo. Senhor presidente, para cá. A palavra, conselheira Tavares. Não. Eu facultado a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de fazer também alguns comentários. Doutor Ricardo. Primeiramente, eu gostaria de manifestar, parabenizar o doutor Marcelo por ter vindo aqui ao tribunal para fazer essa explanação. Eu acho que é muito útil. Isso trouxe a todos os conselheiros ao Ministério Público de Contas uma série de informações que nós não tínhamos, né? E agora a dimensão do problema ela ficou um pouco mais clara. Sabíamos que havia realmente essa questão, até pelas conversas mantidas com o conselheiro Anselmo, sempre muito diligente e que integrava até pouco tempo o colegiado, e havia uma preocupação, mas realmente eu não imaginava que esse problema tinha essa grandeza. E uma coisa que me deixou realmente aqui consternado foi a questão desse sigilo que se coloca sobre as folhas de pagamento entre o próprio Estado. Ora, atualmente, qualquer cidadão ele tem acesso aos pagamentos, à relação da folha nominal dos servidores, quanto cada um recebe, isso é divulgado, a lei de acesso ela faculta isso a todo mundo. Então eu não vejo como entre os próprios poderes do Estado haver o sigilo. Se em relação ao particular não há mais sigilo, como é que dentro do Estado tem sigilo? Isso é inadmissível, isso é um absurdo, isso não pode realmente acontecer. A iniciativa do conselheiro Cícero Amélio, ele está prende razão. Esse tribunal ele tem o poder, digo mais, tem até o dever de buscar essas informações e repassá-las, digo mais, até torná-las públicas, porque qualquer cidadão e o Tribunal de Contas também tem o dever, tem o direito de saber o montante que é pago, quantos pensionistas existem, quem são os pensionistas, quanto recebem, tem direito a saber. Isso já foi divulgado até no site. O próprio Supremo já divulgou. Hoje nós sabemos quanto ganham os ministros do Supremo, sabemos quanto ganha o presidente da República, os descontos, quanto paga de imposto de renda, quanto paga o presidente. Agora no Estado de Alagoas não faz sentido. Então realmente eu acho que essa iniciativa, o que me parece o problema aí é um problema financeiro. Pelo que eu pude compreender, o grande sigilo e a vontade, ou melhor, a falta de vontade em demonstrar, é para que não haja o repasse ao OL Previdência do que foi arrecadado. Se eu estiver errado, pode até me corrigir. Porque não haver, pelo que eu compreendo, não pode haver simplesmente o repasse dos aposentados e pensionistas ao OL Previdência sem que haja o repasse das contribuições arrecadadas. Na verdade, pelo menos de 2007 até hoje. É isso. Então, realmente, de 2007 até 2011, o que foi arrecadado, que o tribunal deveria ter gerido, ou os órgãos públicos deveriam ter gerido, para fazer o pagamento dos seus aposentados, deve ser revertido. Então, acredito que este é o grande empecilho. Na verdade, os poderes, por terem utilizado esses recursos com seus aposentados e talvez, não sei, não disponham desse recurso para repassar para o fundo. Talvez este, para mim, seja o problema. Mas é algo, como foi bem colocado, tem que ser resolvido. Até porque essa questão da liminar é uma questão precária, né, uma questão provisória. E o Estado de Alagoas, além desse problema que nós temos com relação à Previdência, eu vi hoje, está publicado hoje no Diário Oficial, que temos aqui um poder que não está cumprindo o seu limite com despesa pessoal. Já extrapolou, inclusive esta casa.
Então, veja, isso está no Diário Oficial de hoje. O governador vetou um projeto de lei sob o argumento de que se extrapolou o limite de gasto com o pessoal. É mais um problema a limitar os repasses do governo federal, exceto aqueles repasses específicos de saúde, ensino, mas fora isso, os outros repasses, empréstimos, tudo isso fica travado em razão dessa questão. Então é um problema que realmente não cabe mais fugir dele. Tem que se apurar o quanto é devido, né, dentro do que cada poder tem para repassar e repassar, e fazer o efetivo repasse. Então, mais uma vez, eu parabenizo a iniciativa de ter comparecido aqui, parabenizo pelo trabalho à frente do Previdência. Acredito que não é um trabalho fácil, é um trabalho que realmente conta com muitas dificuldades. A questão também que o conselheiro Lessa colocou de refletir, né, o cálculo atuarial, eu acho que é um outro problema que também tem que ser enfrentado, mas diante dessas circunstâncias, para mim, o maior problema é a inércia dos poderes em abrir as suas folhas. Porque não adianta também fazer uma análise apenas do Poder Executivo 100%, se não se tiver dos outros. Né? E se tiver errado, se refazer. Mas o primeiro ponto de partida é ter acesso à informação de todo mundo. E aí o conselheiro Cícero Amélio está corretíssimo. O Tribunal de Contas, ele fiscaliza a Assembleia, ela integra um grupo de fiscalização, a Assembleia Legislativa e também o Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público de Contas, todos integram os grupos de fiscalização. Cada conselheiro aqui é responsável por um deles, o conselheiro Otávio Lessa pelo Ministério Público de Contas. E então o tribunal tem a possibilidade de obter essas informações todas, de obter isso, de solicitar o gestor e fazer essa, digamos, uma parceria, não seria parceria, mas esse repasse, essa gestão da informação auxiliar. E começando pela própria casa, como bem colocou o conselheiro Sam, por favor. Doutor Ricardo, só para deixar mais claro. Inclusive, Vossa Excelência e os outros procuradores, com certeza, estão vertendo recursos para a Previdência. Estou, com certeza. Mas esse é pelo Executivo, não é por aí? Exatamente. Porque o Executivo está lá, né? A gente recebe pelo Executivo. Exatamente. E eu fui servidor federal desde 2003. Eu fui servidor do Estado, depois fui servidor federal. Então, até no futuro, quando for aposentar, tem essa questão da compensação. Exatamente. Com certeza eu já recolhi muito para o governo federal e que tem que ser também solucionada a questão da contratação, que é importantíssimo, né? Mas eu acho que realmente é um momento de parar, porque imagine, se realmente essa liminar cai e o Estado aí vai esperar então cair a liminar para resolver o problema, aí não resolve, aí vai ficar 1, 2, 3 meses, 6 meses até solucionar. Excelência. E quanto à questão do calculatorial, que fica sem informação. Hoje, o calculatorial, ele é feito, ele tem os seus requisitos, idade, tempo de sobrevida, contribuição, dentre outros. Expectativa de sobrevida, desculpe. Dentre outros. Até estudo do próprio mercado financeiro não deixa de interferir no calculatorial. Agora, qual é a base dele? Hoje o calculatorial, da forma que está posto, só representa o Poder Executivo. Vale para o Poder Executivo. Por isso que foi perguntado, doutor Marcelo, representa a situação do Estado? Não. Porque não tem as informações mínimas necessárias para que esse calculatorial seja feito. Ele tem que ser feito anualmente. Inclusive, na prestação de contas de previdência, se não vier, o tribunal vai cobrar. Cadê o calculatorial de 2000, hoje estamos em 2012, 2011, 2010? Cadê a base? Doutor Marcelo, mas aqui só veio do Poder Executivo e dos outros poderes. E do Tribunal de Contas também. Excelência, eu estou impossibilitado porque eu não tenho esse banco de dados. E aí reside, ou seja, isso que o senhor falou, o problema começa daí, da informação. O problema maior é esse. Tendo essa informação, todos os outros são passíveis de solução até de forma célere. Obrigado, Excelência. Eu vou além. Essa questão de fornecer ou não informação, isso aí não é uma faculdade, isso não é um favor, isso é uma obrigação, isso é um dever. E é aquela coisa, se não for feito por bem, faz por mal. Mas é verdade, se não quiser prestar espontaneamente, eu tenho certeza que o Judiciário não vai jamais se opor a fazer isso. E o próprio Tribunal de Contas, que também tem essa possibilidade, pode exigir deles, porque, veja, é a informação que ninguém está querendo fazer uma análise da folha, saber. Não, é informação. Quantos tem, o que está sendo pago, como está sendo pago. Então, encerrando... É informação para que se cumpra a lei. Exatamente. A Constituição, como bem colocado, não é uma política de governo a questão da Previdência Única. Isso é uma questão da Constituição, tem que ser cumprida. Ou se reforma a Constituição, ou então se cumpre. Até lá não há outra opção. Tudo um cofre só. Veja só,
Só é trocar 6 por meia dúzia. E o dinheiro é de um cofre só. Veja só, eu queria só fazer uma complementação. É o seguinte, a gente, como o doutor Marcelo falou, às vezes a gente está fazendo um cavalo de batalha de uma coisa que o problema principal ele não está sendo nem discutido. Veja só, eu não sei porquê, além desse segredo que não pode mais existir, se podia antigamente não pode mais, cara, o dinheiro existe, a coisa é recolhida uma parte do servidor, uma parte da... na minha cabeça não funciona, por que não passa? Eu vou ficar maluco e não consigo entender um negócio desse, tá? Essa é a primeira coisa. Agora, o ponto fundamental de tudo isso, e a nossa preocupação, e minha preocupação aqui, o mais importante a gente não está preocupado, que é a fórmula da gente tem que alterar essa lei com relação a criar um jeito de desonerar os poderes. Esse é que é o problema. Porque, por exemplo, se aposenta todo mundo no tribunal hoje, fecha, porque eu não posso fazer um concurso para botar ninguém. Esse problema que a gente teve a oportunidade de conversar com o secretário do ministro da Previdência lá em Tocantins, o Tom Marcelo estava lá, e eu tive a oportunidade de conversar com ele antes do seminário. Então, eu acho que esse é o grande problema, que eu não sei se é o Lagoa, mas eu acho que todo mundo deve ver mais ou menos com esse problema. Porque mesmo que você tivesse, que aí foi a sugestão, discutindo com ele, já conversei também com o doutor Marcelo, pô, a lei não abriu esse espaço ainda, por exemplo, se você estivesse repassando para esses que estão fora do plano, eu repassando para o fundo e o fundo pagando, não, mas mesmo assim não pode, não desonera, ele continua a mesma coisa, ou seja, tem que ser pensado as cabeças de todo mundo, qual seria a forma, entendeu, doutor Ricardo? Para a gente tentar, esse é o problema real. A gente, por exemplo, a gente tem hoje inchaço em muitas áreas aqui e deficiência de ter um engenheiro para o Tribunal de Contas para 102 municípios. Eu não posso fazer o concurso para botar alguém aqui dentro. Esse é o problema. É um problema de a gente ter na lei, obviamente que ela tem que ser federal, não pode ser estadual, para que a gente resolva. Este, para mim, é o grande problema. O resto, eu acho tudo que não dá para entender. Você desconta tantos por cento, pegar quando é que tem que dar. Bota ali, acabou. Não tem um mistério para resolver um negócio desse. E fornecer os dados, é como o doutor Ricardo falou, agora, meu amigo, se não coisar, entra no Ministério Público, tem que dar. Não tem conversa. Então, eu acho que é isso aí. E a minha preocupação em si é qual a fórmula e como a gente vai convencer para que a gente possa ter uma legislação que altere efetivamente de uma forma que não crie problema para ninguém, mas que também abra os espaços para que a gente possa você sobreviver. Eu não posso. Tem um monte de funcionário aqui que no decorrer da vida galgou e depois se formou, estou citando o caso da engenharia, mas tem outros. E que você não pode tirar o cara dali e botar ele a partir de lá na função de engenheiro. Aí que adianta? Eu tenho a pessoa, não posso utilizar e não posso fazer concurso porque meu índice com gasto de pessoal já está estourado. Na minha visão, doutor Marcelo, esse é que é o grande problema. Agora, só para finalizar, queria agradecer a presença de todos, né, de você. O doutor Marcelo sempre solícito com todas as vezes que a gente convidou para que estivesse aqui conosco. E a gente percebe a preocupação e o profissionalismo que está existindo dentro do AL Previdência com relação à presteza e à segurança daquilo que você está dizendo. Então, parabenizo já pela iniciativa dessa contratação, que deve se finalizar até agosto. Aí você realmente vai dar um salto de fundo. E eu acho que agradeço as informações e a minha preocupação, sempre que eu tenho oportunidade, ela vai ser sempre com relação a gente tentar uma forma de desonerar. Essa a minha preocupação. Obrigado, presidente. Continua facultada a palavra a quem dela queira fazer uso. Primeiro, eu queria realmente parabenizar esse tribunal por essa iniciativa que é fundamental. Mas eu queria complementar as falas de todos os nossos conselheiros, o diretor Marcelo, o presidente, né, da AL Previdência. É o seguinte, que eu tive a grata satisfação de receber a prestação de contas do excelentíssimo senhor governador. E, justamente, ao analisar, verifiquei que isso é um ponto fundamental. E até em conversa já com o diretor-geral aqui da casa, doutor Dário, verificamos, por exemplo, que o Estado ele está até com limitação de investimento por conta dessa carga que ele tem, que pode ser resolvida, entendeu?
E como isso se trata não só de como disse o conselheiro Anselmo, apenas de órgãos independentes, do Odécimos, mas na realidade de uma questão estrutural do Estado, entendeu? Que Vossa Excelência, na qualidade do presidente do Tribunal de Contas, liderasse esse processo e que eu vislumbro que isso deve ser resolvido por um termo de ajuste de gestão que não existe, mas seria um termo de ajuste de conduta, pegando o gancho do Ministério Público, entendeu? E resolvido de forma de gestão. Isso é uma questão de gestão, acima de tudo, entendeu? Porque está impactando na estrutura do Estado. Há pouco tempo também, quando eu recebi os diretores da Previdência, eu fazia uma alusão à previdência dos empregados do Banco do Brasil, da Petros, que são um dos maiores investidores do país. E diversas políticas públicas foram só conseguidas com a parceria com esses fundos, que seria uma das formas de incluir da Previdência, lógico, toda estruturada, entendeu? Então é só isso que ele coloca. Veja que ela impacta no próprio Tribunal de Contas para a sua profissionalização, impacta nas políticas públicas do Estado, possíveis repasses, convênios, etc., do governo federal. Vejam a amplitude da questão. Então, senhor presidente, eu conclamo a Vossa Senhoria liderar essa questão, entendeu? Trazer à mesa, né, todos os representantes dos poderes para resolver essa questão de forma, como repito, uma questão de gestão estrutural, sem nenhuma paixão, como eu tinha até colocado com o diretor Dário, né? Porque é interesse do Estado, da população. É só isso que eu queria colocar, presidente. Excelência, posso antecipar meu voto? Posso antecipar meu voto? Pode. O voto, como diz o substituto, doutor Alberto, que o senhor realmente lidere esta empreitada, viu? Eu estou pronto para colaborar. Eu tenho essa preocupação desde que foi criado a Previdência, não é nos dias de hoje, mas desde 2007 que eu venho, antes mesmo do Dr. Marcelo ser da Previdência, que eu venho trabalhando, quando eu era deputado, para que fosse feito o regime único dos servidores. E quando estávamos lá na Assembleia, a gente, como não existia o regime único, a gente descontava o percentual do servidor e recolhia o percentual da Assembleia, do empregador. A questão maior que há o desinteresse é porque, como desconta 22% do empregador, com 12% do servidor, fica 34% de receita dentro do poder. 11 mais 22, presidente. Hein? 11 do servidor e 22, até o dobro. 33%. 11. 33%. Talvez, mandando os servidores, os pensionistas, fique em torno de 22%, 23%, sai ganhando 10%, fica de recurso nos poderes. Então é necessário que esse tribunal, esta corte, chame feita a ordem, peça a documentação, informe, vai inviabilizar o Estado? Vai inviabilizar o Estado, sim. O que não pode é continuar da forma que está. De uma hora para outra é caçada essa liminar, aí aqui é pior, que vai começar o trabalho para se resolver o problema. E não se resolve da noite para o dia, porque é inadmissível que tanto esta Corte, quanto o Tribunal de Justiça, quanto a Assembleia Legislativa não tenham o levantamento, em um mês não se faça o levantamento dos seus funcionários que tem ao longo desse tempo todo. Tem a folha fácil de fazer o levantamento, com um mês se resolve o problema, se assim desejar. Se não, esse tribunal tem de buscar tomar a providência, pegar a autoridade que tem, a autonomia que tem o tribunal e entregar essa documentação para que os senhores da Previdência possam fazer o levantamento total para que se possa, de uma vez por todas, resolver a questão do regime. Continua facultada a palavra. Aproveitar, já Vossa Excelência está e vai capitanear isso aí. Eu acho que até pelo tempo que. Não, é importante sim. É importante. E não fuja, não. Olha, veja só, eu acho que esse documento que, doutor Marcelo, que você tem. Até que dia que você tem que entregar isso lá para
para fazer esse cruzamento com relação àquilo que você faltou, só ao Poder Legislativo? Não, eu vou estar indo a semana que vem lá a Brasília, mas é específico para cruzamento com informações, para pegar óbito na folha de pagamento. Sim. E servidores que acumulam cargos em outros estados, outros municípios que já assinaram o CIPREV. Excelência. Conselheiro, doutor Marcelo, estou esclarecendo, e tem uma previsão para esse sistema estar em funcionamento, setembro de 2012. Veja só, eu acho que valeria, até pelo seu relacionamento, ajudar o doutor Marcelo nisso aí, ver se o presidente da Assembleia, só falta ele assinar uma coisa tão importante para a gente ficar regularizado, que ele assine esse documento. Coloca à disposição, pode ter certeza, doutor Marcelo. Então, Marcelo, quero dizer também... Você viajar e fazer o conselheiro Cisameli fazer algumas intervenções, ver se o doutor Fernando Toledo assina isso. Porque aí não adianta ficar capenga. Tá entendendo? Faz um negócio, fica faltando um, não vai fazer o cruzamento. Eu quero também informar que nesse momento, doutor Dário, essa presidência determina que seja providenciado o ofício do doutor Marcelo a esta corte, dando toda a informação que for necessária. Determinado de momento. Isso aí. Parabéns, Excelência. Com a palavra, o nosso conselheiro. Senhores conselheiros, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Marcelo, presidente da AL, na realidade, eu tinha algumas dúvidas aí para tirar com o doutor Marcelo, mas todas elas praticamente foram sanadas aqui com as indagações do conselheiro Otávio Lessa e do conselheiro Anselmo Brito e com a explanação do Dr. Marcelo. Mas eu queria aqui deixar uma preocupação e até também como forma de chamar a atenção dos senhores conselheiros, que para quando da análise da prestação de contas dos gestores do Estado e dos chefes de poderes do Estado, para que nessa prestação de contas inclua esse tema e que quando se verifique desse descumprimento da legislação com relação à previdência dos servidores desse Estado, que se recomende que ao gestor que se cumpra tanto a Constituição como a lei e que isso esteja registrado na prestação de contas em um tema específico, que para importância e até mesmo para mostrar tanto para a sociedade quanto para o gestor que o tribunal está preocupado com esse tema. Então era isso, eu gostaria de deixar esse registro e agradecer aqui a presença do Dr. Marcelo e sua equipe aí, que foi muito proveitosa aí, que tirou bastante dúvidas. É isso. Continua facultada a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo quem dela queira fazer uso, eu passo a palavra ao Dr. Marcelo para que possa fazer suas considerações finais. Presidente e conselheiro Cícero Amelio, a gente agradece o espaço aberto nesse plenário para as informações sobre a Previdência do Estado de Alagoas. A equipe da Previdência está à disposição do Tribunal de Contas, como de qualquer poder ou órgão, ou qualquer segurado, cidadão, beneficiário, a prestar as informações. Esse sempre foi o intuito da gente, de deixar transparente todas as ações da Previdência. Quero também, nessa oportunidade, agradecer aos conselheiros, e aqui faço questão de nominar: conselheiro Otávio Lessa, conselheiro Anselmo, conselheiro Cícero Amelio, conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Quando do nosso início de gestão na Previdência foi muito doloroso. Para se ter uma ideia, algo em torno de 1.800 processos de aposentadoria estavam estocados na Previdência. E tivemos o bom senso dos conselheiros, a preocupação com a Previdência do Estado
e conseguimos, e hoje estamos regulares, encaminhamos por mês algo em torno de 200 aposentadorias, processos de aposentadoria, algo em torno de 40 processos de pensão, e isso é todo mês. Então a gente agradece muito a compreensão dos conselheiros que no início não tem sido fácil. O conselheiro Anselmo acompanha mais de perto esse sofrimento, mas que ao longo do tempo ele tem diminuído e a gente está conseguindo dar uma regularidade administrativa na Previdência, mas sem a compreensão de vocês e a discussão sempre travada com o conselheiro Cícero, com o conselheiro Otávio Lessa e o conselheiro Anselmo, como forma de discutir Previdência, nesse encontro que tivemos também no Tocantins, tudo isso foi muito salutar para resolvermos essa questão previdenciária no Estado. Então a gente agradece, tá? E ficamos à disposição, qualquer contato, a gente agradece o espaço. Tá? Um bom dia a todos. Esta corte agradece ao Dr. Marcelo Lourenço, ao Dr. Aciano Teixeira, doutora Rosana Collen, doutora Verônica Albuquerque, doutor Otávio Souto, doutora Silvana Mata, todos que compõem o AL Previdência, por ter aceito o convite desta corte e aqui ajudar para que possamos desenvolver um projeto mais forte para o AL Previdência de Alagoas. A AL Previdência saiu desse tribunal ciente que vai ser um marco para o Estado de Alagoas. Porque fica claro a preocupação do Tribunal de Contas, aliado à preocupação da diretoria da AL Previdência desde o início, em constituir no Estado de Alagoas um regime único de previdência. Então, esperamos que, a partir do apoio do presidente Cícero Amelio, que aqui se dispõe a levar à frente essa bandeira, que a gente tenha isso resolvido e tenha uma tranquilidade jurídica na Previdência do Estado de Alagoas num curto espaço de tempo. A gente agradece. Agradecemos a todos e vamos suspender a sessão por 10 minutos para depois reiniciar.